Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Meu prezado irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. E aqui estamos para dar continuidade à nossa palavra sobre a origem do Natal e as suas tradições. Ontem, uma breve introdução. Hoje nós vamos falar sobre o porquê do dia 25 de dezembro. Você sabe por quê? O Natal é comemorado na maioria dos países no dia 25 de dezembro. Muito bem, por que 25 de dezembro? Amados, não vos enganeis. 25 de dezembro não era apenas uma data qualquer. Há motivos especiais para escolher esta data. Motivos tão especiais quanto espirituais, como, por exemplo, começamos a pontuar agora. Esse era o dia festejado pelos romanos como o aniversário do deus persa Mitra. Sabia disso? Que não tem nada a ver com o cristianismo, mas era muito popular naqueles tempos. Era a principal divindade nos dias de Aureliano, que decretou o 25 de dezembro como feriado nacional do paganismo. Como Roma se tornou mais tarde a capital da cristandade e também era a cidade mais importante do mundo naquela época, sua data se impôs, prevalecendo até os dias de hoje. Vencida pelos fatos, a igreja romanizada violentamente adotou oficialmente esta data em torno do século V. Em vez de combater o ritual pagão, os bispos o incorporaram. Lamentavelmente. Dezembro, o último mês do nosso calendário, era o 10º do calendário romano e sua divindade predominante era Vesta, a deusa do fogo entre os romanos. Embora governasse o mês de dezembro, era comemorada em 15 de junho. Neste período, comemorava-se também o dia do menino, Nino. Nas festividades natalinas, em inglês, também chama-se Yule Day, o que comprova sua origem pagã e babilônica, pois Yule, em caldeu, significa infante ou menino. Este costume era também cultivado pelos anglo-saxões, panteístas, pagãos e idólatras. Portanto, não se engane, ao 10º mês, último múltiplo de 5 do ano, ao dia 25, o dia da veneração ao sol, a divindade geradora da vida e da fecundidade. As celebrações durante o inverno já eram comuns muito antes do Natal ser celebrado no dia 25 de dezembro. Antes do nascimento de Jesus, a história do renascimento do sol tem início com os europeus que já celebravam a chegada da luz e dos dias mais longos ao fim do inverno. Tratava-se de uma comemoração pagã do retorno do sol. A data da festividade dependia da Brunária pagã, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, 17 a 24 de dezembro, celebrando o dia mais curto do ano, e o novo sol era comemorado à volta do sol, pois neste dia o mesmo afastava-se da linha do Equador, fazendo o dia mais curto do ano, um fenômeno conhecido como solstício de inverno, também chamado Natal, ritual de inverno, meio do inverno, Yule e Aban Artan. O sábado solstício do inverno é a noite mais longa do ano, marcando assim a época em que os dias começam a crescer e as horas de escuridão vão diminuindo. As festividades pagãs, Saturnália e Brunária, estavam demais profundamente arraigadas nos costumes populares para serem abandonadas pela influência cristã. Para eles, o preço da renúncia seria alto demais. Por este motivo, quando o Império Romano determinou a conversão obrigatória de todos os sacerdotes no Império, estes trouxeram sua idolatria para a fé de uma suposta cristandade. Assim sendo, meu irmão, minha irmã, o dia 25 de dezembro foi obrigatoriamente eleito como dia especial para os rituais de Natal. Uma festividade pagã acompanhada de bebedices e orgias, que agradava tanto aos crentes carnais quanto aos ímpios. E muitos negavam a integridade de sua fé e viam com agrado uma desculpa para continuar a celebrá-la em grandes corrupções
no espírito e na alma. Mas muitos profetas cristãos protestaram contra a frivolidade indecorosa com que celebrava o falso nascimento de Cristo, enquanto muitos cristãos da Mesopotâmia acusavam os irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol por aceitarem como cristã uma festividade ricamente adornada de mentiras e adorações demoníacas. E aqueles cristãos dignos, idôneos, íntegros e fiéis foram perseguidos e mortos cruelmente. Realmente, pareciam esquecer das palavras de Jesus: e quem não tomar a sua cruz e seguir após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10, versículos 38 e 39. Na verdade, os que não as esqueciam, as traíam com suas atitudes. Em esquecimento, punham a realidade de que não seguimos a Jesus porque concordamos com Ele, mas sim quando guardamos e quando vivemos diariamente a sua palavra. Como diz João, capítulo 8, versículo 31, se permanecer no meu ensino, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Não basta ouvir, não basta concordar ou saber que está certo, é preciso permanecer nas palavras do Senhor. Uma outra referência que o Espírito Santo me faz lembrar agora, também no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo de número 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Se alguém amar Jesus, tem que guardar a palavra que Ele deixou para todos nós. Pois é, muitas pessoas, sabe, dizem, o que importa é a intenção do coração. Não, porque a intenção do seu coração pode estar equivocada. Lembra-se do rei Davi? Ele, com as melhores intenções, quando mandou buscar a arca, mandou buscar em carros, e Uzá foi fulminado, porque Deus havia prescrito as normas para se transportar a arca. Só os levitas podiam carregar. Lembra-se quando brotou no coração do rei Davi construir o templo? Aliás, era um desejo maravilhoso. O próprio filho Salomão disse que era um bom desejo, mas não era o desejo de Deus. Então essa história de o que interessa o coração é a boa intenção, não. O que interessa é a vontade de Deus, se é que somos servos. Meu irmão, minha irmã, por que Roma fez assim? Pergunto para você, por quê? Dia 25 de dezembro, você acha que foi por acaso? Ora, não se pode esquecer que o mundo romano era essencialmente pagão. Seu paganismo foi cristianizado. Isso não foi suficiente para que o paganismo deixasse de ser idolatricamente contrário à vontade de Deus. A ordem de Levítico 18:3 é a seguinte: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis em seus estatutos. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Levítico 18, versículos 3, 4 e 5. Não nos espanta o culto ao sol em 25 de dezembro, porque o sol é adorado e glorificado pelo homem desde a sua expulsão do Éden. As antigas religiões sempre se prostraram diante do firmamento, quando então mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Essa prática era o centro do culto de Istá, na Assíria e na Babilônia, dando origem ao culto de Amon, no Egito. Ra. Desta união entre o sol e a lua nascia outra divindade, Osíris. Não podemos esquecer que as culturas andinas, incas, maias e astecas, pré-colombianas, eram adoradoras da natureza e principalmente do Deus Sol, a quem denominavam Viracocha, o senhor da fertilidade e da vida. Sem nenhuma dúvida, e com total responsabilidade e temor ao Senhor,
A prática de introduzir a idolatria dentro das igrejas é extremamente satânica e sutilmente praticada por vários cristãos, lamentavelmente. O inimigo de nossas almas busca confundir e perturbar a pureza do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. O bispo Júlio I, em 355 da nossa era, com fins políticos e religiosos, no ansejo de cativar para o seu espaço de influência todos os que não estavam dispostos a deixarem seus pecados e seus cultos satânicos, assumiu como cristão as práticas comuns desta época, como hoje fazem muitos líderes, pastores, que para terem suas igrejas cheias, apoiam o mundanismo e o pecado, permitindo que a juventude e as demais faixas etárias, acorrentadas em suas iniquidades, seja enganada e corrompida sob o domínio das trevas, tendo o nome de cristão, cheios de dúvida, cheios de vida religiosa e vazios da vida espiritual. Não basta as pessoas estarem na igreja, elas precisam ser a igreja. Não basta buscar a Deus, é preciso estar cheio de sua santidade e viver andando com Deus. Por isso Tiago 4:4 nos pergunta: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Pense, medite. Não importa o que nossos lábios falem, a nossa vida o que diz. Se não estamos dispostos a renunciar plenamente o pecado e o mundanismo para conhecer a santidade do Senhor, nunca veremos a salvação. Pois, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:3. Infelizmente, há os que, mesmo diante de Tiago 4:4 e 1 João 2:15, parecem se esquecer de que o mundo passa e com ele as suas concupiscências, mas somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantos oportunistas, como Július I, você conhece? Por certo, muitos. E nós? 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É a orientação divina, é a orientação do Senhor. Que Deus possa estar continuamente falando ao seu coração. Que não seja a minha opinião, que não sejam as minhas palavras, não, mas que a palavra de Deus permaneça, gere frutos em seu coração. Amanhã estaremos de volta falando sobre a origem do Natal. E amanhã o nosso assunto será Por que Papai Noel? Tá? Eu quero rapidamente falar de um exemplo das raízes pagãs das festas de Natal. Está na moderna personificação do espírito do Natal, conhecido como Santa Claus, não é? O famoso Papai Noel, que foi em determinada época o deus pagão do Natal. Para os escandinavos, ele foi conhecido como o Cristo na roda, o antigo título nórdico para o deus Sol, que renascia na época do solstício de inverno. Mas o Papai Noel vai ficar para amanhã. A origem do Papai Noel, melhor dizendo. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos se você puder agora. Senhor Deus, que nos salvou, que nos libertou, que tem nos ajudado, pela Tua graça e bondade aqui estamos e queremos mais uma vez clamar pelo sangue de Jesus, que tem nos purificado, Senhor, de toda a imundícia, Pai bendito, de toda sorte de pecados. Continua conosco, abençoe, Senhor, os nossos irmãos em casa, no trabalho, aqueles que estão passando por uma situação, Senhor, difícil, que o Senhor seja a esperança e a bênção de cada um. Oramos com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém.